René Piazentin, tudo bom, cara? Tudo bom? Bom te ver de novo aqui no Em Cartaz. Você sabe que há 14 anos eu vim no programa, Ixi, uma outra montagem, disso, eu imagino que não. Caramba! Com uma primeira montagem da Tempestade que eu dirigi, que ficou em cartaz no Alfredo Mesquita também. Nossa, Caramba. o que é isso? Só que aí era o Revival? texto mesmo. Né? Era o texto, mesmo, não era esse trabalho que você está fazendo Não, agora. não. Que é diferente. E o Rodrigo Sanches, tudo bom, Sanches? Tudo bom. Maravilha, bom te receber aqui também. Legal. Então, a gente estava falando, quer dizer, agora você está trabalhando novamente com a Tempestade. Quer dizer, é um projeto antigo teu. É uma obsessão sua. Não sei, mais ou menos. Mas é que dessa vez, assim, houve um interesse da companhia e meu também para revisitar o texto da Tempestade no sentido de estabelecer um diálogo com o texto, né? Então a ideia não era montar, desde o início, assim, a ideia nunca foi montar o texto tal qual ele é. Ipsis literis como ele é. Mas estabelecer esse diálogo, quer dizer, a partir do texto, né? Tomando o texto como base, um como pontapé referência. inicial, como um ponto de partida, o que a gente cria com isso, assim, né? Qual o entendimento que a gente tem desse texto e o que ele gera no sentido de um roteiro de cenas, de uma outra coisa. Tá. Né? Quer dizer, então é completamente diferente do trabalho que você fez na época com esse trabalho de agora, sim, que é uma outra visão, outro completamente. trabalho. É outro trabalho. E aí, vamos dizer, a dramaturgia foi sendo construída a partir dos exercícios teatrais? Como é que funcionou isso? Basicamente, assim, a gente tinha a gente partiu do texto, né, e aos poucos foi tirando coisas, né, traduzindo, digamos assim, cenicamente, cenas que eram estruturadas em diálogos, né, de uma maneira mais tradicional, mais próxima do original, para uma sequência de imagens onde muita coisa foi substituída por narrações, né, que dão conta um pouco de algumas atmosferas ali que o texto vai desenvolvendo. E aos poucos, então, a gente foi construindo esse outro roteiro. Né? Mas Vocês tiveram que criar uma nova dramaturgia. Uma recriação, praticamente. Né? Até a gente até estava brincando, quer dizer, do texto original ficaram, sei lá, umas 5 falas. Não pode se dizer que é uma adaptação, né? Não. De fato, é uma recriação. Exatamente. A gente insere uma releitura. A gente traz outros elementos para a cena também. Né? Tem o elemento do pato de borracha que vem para a cena, e que trabalha com... Um pato de borracha? Importantíssimo. Objeto cênico No importante. Shakespeare, não. Tinha dificuldade na época de encontrar fácil. Quer dizer, então tem novos elementos que você... Outros elementos que vão trazendo uma nova... que é uma sobreposição, uma outra camada de leitura sobre o texto do Shakespeare. E isso é gostoso de fazer, né? Porque você vai trazendo coisas inusitadas às vezes, mas que de repente você percebe que tem um diálogo, muito a ver, tem um diálogo com o original. Claro. E nesse processo de trabalho, vamos dizer, os atores também sugerem coisas, como é que acontece isso? Eles trazem elementos... No princípio, a gente trabalha com criação, o princípio Criação é bastante coletiva. aberto, a gente vai trazendo elementos, construindo cenas, É uma discutindo. proposta da companhia isso? É uma proposta. O René vai coordenando, a gente vai às vezes um elemento que estava lá perdido, que foi trazido no começo, fala, não, peraí, tem aquela coisa... Lembra daquele papo? Lembra do pato? Foi assim que a galinha entrou em cena. E vai cruzando esses elementos para constituir a cena. E vai mexendo nesse contínuo processo de recriação das cenas, enfim, de construção, de solidificação delas. Deve ser um trabalho muito gostoso de fazer, inclusive. Bastante. Porque ele é completamente aberto, né? Você tem uma referência, mas você tem abertura para introduzir o que você... Às vezes dá um certo desespero, mas na maior parte do tempo... Desespero para quem assiste, né, René? Não. Eu espero que não. Não, digo você no processo de criação. Sim. Assim, não, para o público a gente espera que não seja. Não. Mas realmente, assim, a gente tem um lado gostoso disso, né, dessa abertura, da possibilidade de você começar um trabalho e aos poucos sentir para onde ele leva, né? Mas tem esse outro aspecto, quer dizer, quando você está com um texto, se a proposta é montar uma dramaturgia já fechada, que você sabe que funciona, fala, legal, ok, né? Você já tem um norte esperado. Tem um terreno sólido, exatamente, né? Você fala, bom, Shakespeare escreveu isso e as pessoas montam, então, quer dizer, 400 anos, dizem que é bom, então deve funcionar, né? Agora, quando você está nesse processo, às vezes
à medida de o quanto você insiste ou não numa ideia, quer dizer, será que o melhor é modificar isso? Não estamos abusando? Né? Então a gente tem um pouco... extrapolando, né? Tem essas coisas, né? Mas a gente tenta manter, assim, alguns elementos que pra gente, pelo menos pra nossa leitura, são muito caros, assim. Por exemplo, o Rodrigo lembrou a história do pato, porque veio no início como uma ideia para traduzir esse aspecto lúdico que o texto tem. Né? Então, por exemplo, no texto do Shakespeare, toda essa tempestade, na verdade, é uma mágica, é uma ilusão, é uma brincadeira, entre aspas, criada pelo Próspero, pelo Ariel também, né? Que é o espírito que auxilia ele. E a gente pensou, pô, é como se fosse como se todo esse mar fosse a sua banheira, com o seu patinho, seu pato, né? De borracha ali e tal. Quer dizer, foi uma maneira de traduzir esse elemento lúdico que também tem a ver com uma certa inocência, tem a ver com um elemento que lembra a infância. A gente pensou muito no sentido da tempestade como essa trajetória onde ao final você tem um perdão e não a vingança. Assim, né? E como que isso dialoga também com uma série de coisas que a gente está vendo hoje, né? Onde as pessoas estão, via de regra, as pessoas estão sempre com muito medo, com muito ódio acumulado, com muito desejo de vingança. E acho que é um texto que fala um pouco disso, né? Da possibilidade de você romper com esse círculo vicioso. Assim, né? Então, um pouco a tentativa de articular esse elemento no sentido de dar essa leitura. É o último texto que o Shakespeare escreveu. Né? Sozinho, pelo menos. Sozinho, né? pelo menos. Né? 1611. 1611, lá se vão 400 anos. Né? E tem personagens muito marcantes, você citou aí o Próspero, o Ariel, né? Tem os espíritos. Né? Esses personagens continuam na peça, alguns foram descartados, alguns foram acrescentaram-se outros. Eles continuam de uma forma, às vezes, simbólica. Assim, né? A gente um pouco centra aí a narrativa no Ariel e no Próspero. Né? O Caliban é uma figura importante que o Rodrigo faz. O seu Caliban? Mas, por exemplo, toda a parte dos nobres, ela é traduzida no sentido de um coletivo, de um coro. Assim, né? Eles representam esse elemento de opressão, mas que não necessariamente se individualiza na peça. Né? Tem outras figuras, quer dizer, o Ferdinando, a Miranda, Trínculo e Stefano, que são os dois marinheiros bêbados e tal, que eles aparecem. Mas basicamente o que a gente tentou fazer foi traçar esses paralelos. Né? Então, assim, em algumas figuras elas estão constituídas ali em cena e identificáveis, e em outras o que você tem, digamos, é esse equivalente cênico que às vezes é representado por um coro. Né? A figura dos espíritos se confunde muito com a ideia da organização da cena, né? Quase que da mobilidade da cena, da contrarregragem do que acontece, mais do que propriamente o elemento espiritual, ou isso fica muito centrado no Ariel, daí, né? Então a gente foi aos poucos tentando criar esses paralelos. Para quem não conhece, basicamente, poucas palavras do que trata a Tempestade. Tempestade é uma peça que trata, na nossa leitura, é uma peça que trata do perdão. Do perdão. É uma peça que trata basicamente do perdão. Se eu pudesse cifrar numa palavra, seria a palavra perdão. A gente está tratando desse tema, da vingança e do perdão. Tá, legal. A gente tem umas fotos aí, para pedir para a Lalan colocar as fotos, para a gente ir comentando em cima. Nós estamos falando sobre a Tempestade, que está lá no Teatro Alfredo Mesquita, sexta, sábado e domingo? Sexta, sábado e domingo, Teatro Alfredo Mesquita, ali em frente ao Campo de Marte, todinho reformado, bonitinho. Aí o que nós estamos vendo? Aí é o Ariel. Fotografia incrível. Linda, né? Foto linda. Foto da Mariana Nogueira, que acompanha nosso trabalho já há bastante tempo. Esse é o momento da peça, né? Esse é praticamente no início, quando eles, digamos assim, quando eles começam a criar essa tempestade, né? Tá. Quer dizer, essa tempestade, mas ela é criada em cena, ela é criada pelos atores em cena. Legal. Temos mais, Ana? Olá! O Pato de Borracha! O Patinho. O personagem mais comentado. Ele é importantíssimo. Inclusive a gente pede, né, que o público, se por acaso caírem patos de borracha, a gente pede gentilmente para que eles devolvam. Por favor, devolvam. Porque lá são vários? Eles são vários. São centenas de patos de borracha. Mas a gente quer, né, como a gente quer uma vida longa para a peça, se a gente perder 3 ou 4, daqui a pouco não tem mais. Tem que importar da China, é um problema. Existe um patinho de borracha desse, você já viu? Gigante.
Que vai, de um artista plástico holandês. Um artista holandês, exatamente. Maravilhoso. Até pouco tempo atrás vi uma foto que me deixou muito triste. O patinho furou. Ele fica esvaziando, é comovente. Quase chorei. Não, mas é triste. Pareceu que tava morrendo, né? Parecia que tava morrendo. Mais fotos, Lana. O Caliban. Esse é o Caliban? Esse é o Caliban. Você tá com os patinhos de borracha ali? É isso ou não? Acontece, tem uma cena em que eles acabam aparecendo nessa hora. Acho que eu já sei. Você vira o balde e tem uns patinhos dentro, não? Muito bem, que perspicaz que você está hoje. Não é verdade? Estou aqui no meu silêncio só observando. Belos figurinos. E quem são os figurinos? Vanusa Costa. Que também trabalha com a gente, acompanhou o processo, né? Foi uma figura bem, nossa, foi uma parceira bem importante aí. Legal. Mais fotos, Lana. Que linda. Que bonito, que bonito. Uma jarra fazendo a chuva. Essa é uma cena entre a Miranda e o Ferdinando. Legal. É interessante isso, né? Como qualquer peça, na verdade, permite isso, mas trabalhar em cima dos clássicos, fazer essa releitura é uma coisa deliciosa, né? Porque permite 1000 variações, permite 1000 interpretações, né? Sem você perder aquela essência do que o Shakespeare escreveu. O texto está lá, né? Sem perder sobre o que você está dizendo. Quando você tem um material bom assim na mão, você pode. E eu acho que a qualidade do material também te dá essa liberdade. No momento que você fala, ok, é impossível dar conta de todas as possibilidades, vou escolher uma e trabalhar com ela. Isso é, né, de uma maneira clara, assim. Então, acho que isso tem uma responsabilidade, entre aspas, mas tem essa liberdade, no sentido de falar, ok, necessariamente vai ser uma leitura das possíveis, né? Não vai esgotar. Aí a gente está vendo o cartaz. Esse é o cartaz, a gente produziu essa foto fazendo uma releitura, né, de uma foto famosa do Cantor, que ele faz um concerto marítimo, né? Exatamente. E aí a ideia foi fazer uma brincadeira, reproduzir a ideia que ele teve. Ali é o elenco todo? Não, tem uma parte, inclusive eu estou no meio da foto, porque no dia a gente compôs. Quantas pessoas são no elenco? São 9. 9 pessoas? Uma superprodução. 9 pessoas hoje em dia é uma superprodução. A maioria das peças tem 2, 3, 4. Ali lá, né? 9 pessoas de cena. Bastante trabalho. Legal. E vocês trabalham com uma trilha sonora? Como é que é feito isso? A trilha ela vai surgindo ao longo, né, dos ensaios. Algumas ideias os próprios atores trazem quando eles começam a levantar material. Outras, às vezes, já tem alguma coisa pensada e a gente vai trabalhando em cima disso, assim. Mas como a ideia é, muitas vezes, traduzir cenicamente esse material dramático em imagens, né, em atmosferas, a trilha sempre acaba tendo um papel muito importante. Assim, né? Então, por exemplo, a gente utiliza muito algumas composições de um grupo chamado Balanesco Quartet. Balanesco Quartet, que é um grupo de cordas muito bom, né? Isso deu uma tônica interessante assim, para vários momentos da peça. Uma coisa que acaba sendo associada à sonoplastia, que também ajudou nesse paralelo com o texto, são alguns offs que a gente gravou. Então, tem alguns momentos em que os offs do texto original eles aparecem em diálogo com esse novo texto, né, que a gente construiu. Coisas desse tipo, né? Que a questão sonora é bastante importante. Porque toda essa parte do clima, né? Sim. Da peça. É uma marca, a gente trabalha bastante com trilha sonora. A trilha sonora é uma coisa bastante importante nas nossas concepções. Né? É um apoio de criar uma atmosfera, de traduzir aquilo de certa forma também, de ser a trilha sonora também é uma leitura. Eu acho muito legal o seguinte, às vezes as pessoas acham que Shakespeare é uma coisa congelada. Estratificado, granito, né? Não se mexe naquilo, e não é verdade, né? Está lá para a gente trabalhar em cima, né? Criar novas coisas, novas releituras, né? Esse é o grande legado, vamos dizer, desses clássicos. O interessante é que é um texto que não precisa ficar no pedestal, ele precisa ficar no pedestal, de lá, exatamente. Trabalhar, exatamente. Não, e lembrar que no contexto dele ele tinha um apelo popular muito grande, assim, não era um autor erudito. Isso é uma outra coisa que as pessoas se enganam, né? Assim como Beethoven, como Verdi, eram extremamente populares. As pessoas cantavam as músicas de Verdi na rua, assobiavam. A grande qualidade, na nossa opinião, é justamente as possibilidades de você acessar camadas diferentes. Camadas diferentes. Então, de repente, você aproveita uma fatia ali, você identifica o que te interessa trabalhar
e ter, né, essa possibilidade, Então, não ficar... Exato. Você tem que, sei lá, entrar em cena equilibrando na cabeça todos os livros do que, né, do que já foram escritos sobre a obra. Não, você, né, acho que tem um recorte ali, tem um olhar. Legal. E essa coisa de trabalhar sobre esse tema do perdão, a gente está num momento que isso precisa ser feito mesmo, né, cara? A gente está vivendo uma época quase de selvageria. Estamos voltando ao tudo é uma faísca, né? Principalmente aqui neste país. É um grande rancor social, uma ferida aberta. As pessoas têm raiva de tudo, as pessoas não têm paciência para mais nada, as pessoas querem... Né, qualquer discussãozinha de tráfego, de trânsito, aí acaba resultando em morte, em coisa. Quer dizer, é um momento assim, muito delicado que a gente está vivendo, né? E a gente perde um pouco essas referências mais humanitárias, vamos dizer assim. Né? Essas coisas mais de momento de respirar, de pensar, de olhar para as nossas próprias incoerências. O famoso contato é 10, né? Contato é 10, esperar um pouco, viu? Né? Não, e acho que tem isso que ele diz também, olhar para si, né? Porque muitas vezes você se afeta pelo outro, mas a causa é tua, né? Você pode estar causando aquilo. Jogo? E o que você faria se estivesse no lugar dele? No outro, Como é que você reagiria se você estivesse no lugar do outro? Exatamente. Como que eu olho para a situação me distanciando dela? Entender, humanizando ela. O que o Próspero faz ao perdoar os seus algozes é se aproximar deles, é entender. Quando as coisas se aproximam, eu falo, ora, eu estou querendo me vingar por algo que eu nem quero mais. Eu estou tentando recuperar algo que eu não quero mais. Que eu não quero mais. Exatamente. Por quê? Por birra, por raiva, por rancor. Né? A gente vai nessa direção que é caótica, que é destrutiva. De buscar algo que a gente nem quer por um rancor, por um ranço. E muitas vezes com isso você acaba destruindo o outro e a você mesmo. Né? Você causa prejuízo para você mesmo. Né? Um dos textos que a gente inevitavelmente, né, aproveita do texto original é o trecho que ele fala da matéria dos sonhos, né? Que assim, nós somos feitos da mesma matéria de que são feitos os sonhos. Para além da questão poética, da beleza desse texto, dessa frase, quer dizer, no final das contas é tudo ilusório, quer dizer, a gente tem uma ilusão de permanência, de que essas coisas realmente têm um peso e que valem a vida de alguém e que valem a sua própria vida, quando de repente tudo se dissipa, né? Se dissolve, tudo se dissolve, da mesma forma que se dissolve o espetáculo no final, né? Então é lembrar um pouco disso, assim, eu acho, né? E o que é realmente importante na vida, né, bicho? Às vezes a gente dá importância para coisas que, nossa, são ridículas, às vezes, não tem o menor sentido, não tem a menor importância. Até a maneira da gente se aproximar, às vezes, dessas ideias. Acho que isso é uma questão que a gente discutiu em relação ao texto, porque às vezes fica só no verniz da poesia, assim, né? Você entende a beleza poética daquilo, que maravilha. Mas, ok, deixa eu tentar introjetar exatamente o que está sendo dito aqui. Né? Para além de uma questão só dessa beleza, assim, como que é isso? O que significa isso, né? Qual que é esse significado no dia a dia? Como isso nos move hoje. Exato. Como isso nos move hoje. Por que isso é importante para nós nesse momento? E essa é a atualidade do texto. Porque isso também então. Essa o cara escreveu isso 400 anos atrás ainda. E as questões são as mesmas, né? Riquíssimo. Você vê aqui, o fio condutor da sociedade é o mesmo há anos, né? Milênios, enfim. Legal. Sobre a Tempestade, no Teatro Alfredo Mesquita, é sextas e sábados, que hora? 21 e domingo às 19. Teatro Alfredo Mesquita fica ali na Santos Dumont, 1770, fica em frente ao Campo de Marte, tem estacionamento próprio, que é um luxo, estacionamento próprio. Não vai pagar nada no estacionamento. Nada no estacionamento, os ingressos são baratíssimos, R$10 a inteira, R$5 a meia. Né? Não tem maço de cigarro mais barato que não tem, né? 10 e 5. Ele não fuma, né? Não sabe o preço do maço de cigarro, não fuma. É um absurdo o maço de cigarro, é um protesto. E não paga meia, né? E não paga meia, ótimo. Vai até o dia que você falou? 20 de abril. 20 de abril, até 20 do 4, legal. Sobre a Tempestade. Pô, sucesso para vocês. Muito abraço para a turma toda do elenco. Prazer ter vindo aqui. Vou estar lá para conferir as aventuras do Próspero do Ariel. Legal, obrigada. Obrigado.